Eu sou aluna do mestrado, já vou para o segundo semestre, né? A gente sofreu um pouquinho semestre passado para conseguir conciliar todas as atividades do tribunal com as atividades acadêmicas, mas vale a pena, né? É importante salientar que o mestrado em Engenharia da Produção, ele dá uma base muito importante, muito significativa sobre gestão. Eu tenho conversado com muitas pessoas aqui no tribunal que têm medo do mestrado em Engenharia de Produção, achando que o negócio é pura matemática, cálculo, e não é, né? É uma base bastante significativa e que auxilia bastante todos nós nos sistemas de gestão. Então, é importante que vocês, quem está no Zoom agora, tirem dúvidas aqui com a equipe dos professores, perguntem sobre os projetos que vocês podem desenvolver. A gente já é a segunda vez, né, professor Solon, que a gente faz esse encontro. Eu sou formada em administração de empresas, então dá uma base, e todos que, né, hoje nós temos na nossa turma, que começou o semestre passado, arquitetos, a nossa colega aqui, a Rayane, é formada em letras, e todos estão fazendo mestrado aprovados com sucesso, né, nas disciplinas. Então, é importante vocês perderem o medo, né, e se entregarem aos conhecimentos acadêmicos, perder esse receio, né? Entender que essa quebra de paradigma é importante. Tá? Então, eu dou a todos as boas-vindas, em nome do diretor da EJUG, desembargador Jerônimo. Nós temos ali, ó, no final da sala, os colaboradores da EJUG, que, se Deus quiser, vão participar, né, concorrer aí, a alguma vaga, e coloco a escola à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço licença, vou ter que me retirar, mas a Elka vai ficar aqui como cerimonialista da EJUG nessa reunião. Tá? Muito obrigada e bom reunião a todos. Obrigada, Eunice. Sejam bem-vindos, então, novamente, à Escola Judicial. É uma grande satisfação tê-los aqui para uma nova roda de conversa, de apresentação do programa em Engenharia de Produção, oferecido pela UFG. Esse é um momento importante, porque houve um convênio em 2023 entre o Tribunal de Justiça, presidido pelo presidente desembargador Carlos Alberto França, juntamente com o diretor da EJUG, o desembargador Jerônimo Pedro Vilas Boas, com a UFG, na pessoa da magnífica reitora Angelita Pereira de Lima e do professor Júlio, coordenador do programa, para que houvesse uma capacitação dos membros do Poder Judiciário em matéria de gestão, que envolvesse inovação e eficiência na gestão aqui do Tribunal de Justiça. E o diretor da Escola Judicial, ele entende que as escolas judiciais eles são um movimento, uma porta de entrada para o aprimoramento em gestão e inovação do Poder Judiciário. E essa foi a razão do convênio com a UFG, em especial com a Engenharia de Produção. Nós estamos, então, aqui para esclarecer para os senhores o que é o programa de mestrado, o que é desenvolvido, o que é pesquisado nesse programa, né, para que vocês possam aprimorar no processo seletivo o seu projeto de pesquisa, né, aqueles que estão se candidatando no processo seletivo. O momento é agora de entender o que vocês podem estudar, qual que é a intenção da universidade, alinhado com o Tribunal de Justiça, quais são os interesses da universidade nos objetos de pesquisa de vocês. Então, eu quero agradecer aqui o professor Solon
professor Júlio e o professor Murilo, que são coordenadores da UFG. O professor Júlio é do Programa de Engenharia de Produção, o professor Murilo também tem um convênio conosco em administração pública. Eu vou passar a palavra para os senhores e, desde já, agradecer por esse momento ímpar, né, de trazer a expertise e o conhecimento sobre o mestrado em engenharia de produção, para que nós, servidores e magistrados do Poder Judiciário, possamos participar das pesquisas acadêmicas e trazer inovação para o nosso poder. Passo a palavra para o professor Júlio. Obrigado, Elka. Obrigado, Elka. Boa tarde aí a todos e todas aqui presentes. Também quem nos acompanha aí de forma remota. Saúdo aqui a mesa. Eu, enquanto coordenador, a professora Tatiana, vice-coordenadora também. Elka, eu não posso deixar aqui de lembrar, né, da nossa gratidão, nosso orgulho de estar aqui dialogando com vocês, estarmos aqui dentro, né, fazendo essa cooperação portanto, me permito agradecer aqui a confiança da escola, né, do TJ, confiança essa depositada em nós, nessa cooperação, e que eu tenho absoluta convicção de que nós vamos, ao longo desse processo todo, muito para além do processo de formação, de qualificação aqui dos servidores também, deixar um legado em termos de contribuições efetivas, concretas, intervencionistas, né, aos processos do TJ. Esse é o desafio que o mestrado profissional se impõe, né, no sentido de que os trabalhos desenvolvidos eles se tornem ferramentas de melhorias, ferramentas de otimização, ferramentas, enfim, de avanço dos processos. Portanto, quem está nos acompanhando aqui, oxalá, né, se submeta ao processo seletivo, eu tenho a dizer de que eu não tenho dúvidas que vocês farão e darão um grande passo, né, em termos de alavancagem de suas carreiras, né, de suas vidas profissionais. É um desafio, né, o mestrado sempre é um desafio para qualquer um, e o mestrado profissional tem essa pegada um pouco mais, diria assim, voltada a trabalhos aplicados, a pesquisa-ação, e que talvez hoje seja mais alinhada até às demandas institucionais, demandas de organizações. Então, eu conclamo a vocês todos que estão aqui nos assistindo, que estão aqui, né, que participem do processo, aproveitem essa cooperação, né, porque não tenho dúvida que os ganhos serão aí, e frutos serão colhidos ao longo das suas vidas. Eu não vou me estender muito, depois o pessoal vai comentar aqui da estrutura do programa, como é que funciona, né, para que vocês tenham suas informações e suscite dúvidas, inclusive, para que nós possamos esclarecer aqui. Então, esse é o meu recado aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né, enfim, obrigado pela participação de vocês todos. Obrigado. Eu vou a palavra. Então, eu passo a palavra agora para o professor Murilo, que é coordenador do Programa de Administração Pública da UFG. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a essa casa que nos recebe, o Tribunal de Justiça, a senhorita Elka, professor Solo, professor Júlio, meus cumprimentos, demais colegas, inclusive aqueles que nos assistem. É um prazer falar a vocês, em nome do Profiap, o mestrado profissional em administração pública. A convite do professor Solon, portanto, nós estamos fazendo essa fala, um tanto também diminuta, né? Já visto que outras conversações serão feitas na tarde de hoje. E dessa sorte, eu gostaria de falar, portanto, por esse mestrado, um programa de pós extremamente importante, que trabalha com linhas muito significantes de pesquisa para a atualidade, em se tratando, portanto, de políticas públicas e de administração e organizações, administração pública e organizações. Então, são campos extremamente significativos para os indivíduos que se encontram nas instituições e, para além delas também, aqueles que gostariam de desenvolver pesquisas, né, e conhecimentos nesse campo. É tão interessante o programa de pós-graduação em administração pública, por esse viés profissional, porque ele não trabalha necessariamente, né, com
àquela pesquisa de laboratório, mas uma pesquisa que, de fato, é aplicada. Então, à frente, né, da coordenadoria atual, eu tenho percebido trabalhos excepcionais, oriundos do nosso campo de investigação. Entre eles, permita que eu possa citar e ilustrar, portanto, nessa tarde, um trabalho que me chamou bastante atenção, dentre outros, da senhorita Tassiana Pimentel, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, né? Orientanda do professor Rodrigo Bombonati, professor da casa, e ela conseguiu, por meio dos seus estudos, reduzir o tempo de tramitação de processos na Corte de Contas do Estado de Goiás de 11 anos para 5. Fez um curso de capacitação, então, nesse sentido, permitam que eu faça o registro do aspecto intervenção, né? Então, o nosso programa de pós, ele tem esse diferencial da intervenção, e, ao mesmo tempo, é um programa de pós que trabalha, e aí a gente pode referendar o convênio feito com o Tribunal de Justiça e com a Corte de Contas, que são convênios operantes na atualidade. Nós, por meio do professorado extremamente qualificado e do suporte que a Universidade Federal e essas instituições nos proporcionam, nós podemos, portanto, pensar as problemáticas desses espaços e, por meio dos nossos inteligentes alunos, propor uma série de alternativas que, de fato, façam uma gestão extremamente eficiente na contextura desses espaços de trabalho. Para além da pesquisa, obviamente, envolve bastante ciência, bastante pesquisa. O programa de pós-graduação em administração pública, ele está com as inscrições abertas, né? Nós temos, portanto, a entrada de vários alunos aqui do Tribunal de Justiça, da Corte de Contas na atualidade, mas temos também alunos que possam se interessar, para além dessas instituições, portanto, no quadro da demanda social, fazer parte da nossa casa de estudos, né? Uma vez mais, portanto, eu gostaria de agradecer a recepção. Eu vou repassar a fala aos senhores. Muito obrigado. E nós nos colocamos à inteira disposição para referendar qualquer dúvida a respeito do programa de pós-graduação em administração pública. Muito obrigado. Então, agora a gente vai apresentar o programa, falar sobre o processo seletivo, falar sobre as etapas desse processo seletivo, o que vocês precisam participar, apresentar a estrutura de um projeto de pesquisa, enfim, todos os requisitos para que possam alcançar êxito nesse processo seletivo do mestrado profissional em engenharia de produção. Passo a palavra, então, para o professor Solon, que vai direcionar a fala nesse sentido. Só quero quebrar o protocolo aqui, não exatamente, mas eu gostaria de chamar aqui à mesa os colegas que compõem a coordenação e Secretaria Acadêmica da Engenharia de Produção, para que todos já conheçam. Então, professora Tatiana, por favor, faça parte dessa mesa, o Vinícius, até para eventualmente esclarecer e ajudar aqui no processo enfim, apresentação e informações de uma forma geral. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou coordenador, eu sou o gestor, na verdade, do convênio, né? Eu sou um entusiasta desse tipo de convênio. Os melhores trabalhos que nós já tivemos aqui, eles foram frutos de convênio, até não somente por causa do recurso, mas até por causa do apoio assim, que o discente tem num convênio como esse. Tá? Então, eu penso que, na verdade, nós temos aí um terreno muito fértil para desenvolver projetos. Tá? Bom, então, além do pessoal que compõe aqui a mesa, né, o pessoal do administrativo também, vocês têm a presença de outros professores. Então, um momento de vocês perguntarem que tipo de projeto que vocês poderiam desenvolver na área de produção, vocês encontram subsídios hoje, certo? Vou passar a palavra para o Vinícius, para ele explicar como é que funciona o processo seletivo. Boa tarde, pessoal. Então, falando um pouquinho sobre as etapas do processo seletivo, inicialmente nós temos 7 vagas previstas para o convênio com o Tribunal de Justiça, e o processo seletivo ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa, no caso, quando os alunos fazem a inscrição no processo seletivo, um dos documentos obrigatórios é um comprovante de suficiência em língua inglesa. Então, a primeira etapa é justamente o aluno entregar esse comprovante de suficiência. No edital, nós temos uma série de testes que são aceitos.
Inclusive, tem alguns lá que são até online, gratuito, então isso facilita para alunos que não tenham outros testes feitos em outros momentos. Então, a primeira etapa, basta entregar o certificado dentro da pontuação mínima que cada teste exige. Feito isso, o aluno é classificado para a segunda etapa. A segunda e a terceira etapa são baseadas na proposta de pesquisa que o aluno entrega no ato da sua inscrição. Então, a segunda etapa, um professor do programa vai avaliar essa proposta de pesquisa de acordo com os critérios que estão no edital e vai dar uma nota entre 0 a 10. Os alunos que tiverem nota 7 ou mais estão classificados para a etapa seguinte. Os alunos que tiveram nota inferior a 7 estão eliminados do processo seletivo. Passando para a terceira etapa, o aluno vai participar por uma espécie de entrevista com 2 professores do programa que vão perguntar sobre a proposta, sobre o que o aluno escreveu. E vão ser avaliados também de acordo com os critérios que constam no edital. E, da mesma forma, a nota mínima para aprovação é nota 7. Então, alunos com 7 ou mais estão classificados para a quarta etapa. A quarta etapa é a avaliação de currículo. Essa avaliação de currículo ela também é feita com um documento que os alunos entregam, que os candidatos entregam na hora da inscrição. O próprio aluno vai preencher um formulário de autopontuação, colocando as pontuações que possui, de acordo com o que consta no formulário, entregando as devidas comprovações, e a comissão vai analisar, vai conferir a pontuação, só que essa última etapa ela não é eliminatória, ela é apenas classificatória. Então, os alunos que forem aprovados na terceira etapa, eles já vão estar classificados no processo seletivo. Aí, a depender da quantidade de vagas e da colocação do aluno, ele pode ser aprovado ou não. Então, de forma bem direta, o processo seletivo ele é feito dessa forma. Não. Oi. Tem 2 perguntas no chat ali, ó. Eu imagino que tenha condições de responder. É sobre o edital. Ah, tá. Esse é um ponto que consta lá no edital, que quem vai concorrer às vagas pelo convênio não é preciso solicitar a GRU. Então, o aluno está dispensado do pagamento da GRU. Todos os outros documentos são obrigatórios para entrega, agora a GRU não é preciso. É apenas para quem concorre como público geral. Tem como solicitar? Não. Não? Mas aí você pode optar também por concorrer como público geral. Não tem nenhuma restrição que impeça você de concorrer nas 2 vagas. Então, você pode concorrer como público geral também, se for da sua... Não, você pode concorrer... Isso, você escolhe um dos 2. Aí, como você pagou, você pode concorrer como público geral. Não... a prova de proficiência é obrigatória para todo mundo. Isso. A última pergunta ali, né? Ah, tá. Na verdade, como a proficiência, no nosso edital, ele não prevê proficiências de outros programas, porque para o mestrado é obrigatório apenas o aluno ser graduado, e na graduação não existe nenhum tipo de proficiência. Então, a proficiência de outros programas de pós não são aceitas. Tem que apresentar uma nova certificação. Porque, por exemplo, alguns programas de doutorado aceitam a suficiência do mestrado como validação. Só que no nosso, como o mestrado não é um pré-requisito, aí não consta no edital. Mas se ele fez essa prova no final, com validade, está no nosso edital, ele pode. Isso, se tiver dentro do que prevê o edital, dentro do prazo estabelecido, aí pode. É importante destacar que tem alguns programas que não tem, no caso, tem programas que você não precisa trazer a prova de proficiência, você pode usar a prova que o próprio programa faz. Não. Por isso que é uma coisa que tem que ser
Sim. No próprio edital tem uma série de provas que são, série de testes que são aceitos, e aí tem a validade de cada teste. Então, o aluno tem que identificar o teste e a validade. Se estiver dentro, é possível sim. Pessoal, para o pessoal do Zoom poder escutar as nossas perguntas, é preciso que a gente fale no microfone. Então, quando vocês forem falar, por favor, ativem o microfone para que o pessoal do Zoom possa ouvir, tá bom? Obrigada. Ah, tá. Sim, a reserva de cotas ela é feita apenas para o público geral. Como na reserva de vagas, vagas previstas para convênio, a UFG não dita como obrigatório a reserva de vagas. Então, a gente acabou optando por não colocar no edital. Na própria página do processo seletivo, ao final da página, foi adicionado as disciplinas que vão ser ofertadas nesse próximo semestre. Aí depende de quantas disciplinas os alunos vão cursar, mas, por exemplo, já adiantando um pouco, os alunos ingressantes, normalmente eles são orientados a cursar as disciplinas obrigatórias no primeiro semestre. Então, nesse caso, ele teria aula terça de manhã, terça à tarde e na quarta de manhã. No caso, todas as semanas do semestre. Aí depende muito de quantas disciplinas. Se o aluno vai querer pegar disciplinas a mais, essa carga horária aumenta. Mas, normalmente, fica no máximo 2 a 3 dias por semana. A última dúvida, para quem concorre nas vagas do TJ, não é preciso gerar e pagar a GRU, não. O item não é obrigatório. Alguma outra dúvida? Para aqueles que estão conhecendo o programa de mestrado profissional em engenharia de produção, vocês podem ter acesso ao edital tanto pelo portal da EJUC, em pós-graduação processos seletivos, ou pelo próprio site do programa de pós-graduação em engenharia de produção. Lá vocês vão encontrar o edital com todas essas regras. Eu vou falar uma coisa que eu fiquei muito na dúvida antes de entrar no mestrado. Então, para os colegas que estão assistindo, pode ter também tido dúvidas em relação a isso, sobre o que é engenharia de produção. Quando surgiu, né, eu vi o edital aberto semestre passado, eu fiquei muito na dúvida se eu faria ou não, porque quando a gente vê o nome engenharia de produção, dá muito aquela ideia, né, de produção, e se isso entraria, né, faria sentido na área que eu atuo atualmente. E aí eu fui, né, ler mais sobre o assunto, e aí 6 meses depois, né, de cursando o mestrado de engenharia de produção, tem muito a ver com o que eu atuo, porque o sistema de produção, ele é tudo, né? Não é só a indústria, não é só uma fábrica. A parte administrativa, por mais que a gente não vê isso como um sistema de produção, ele é também um sistema de produção, né? Nós fazemos nossas atividades seguindo ritos, seguindo etapas, e o sistema a engenharia de produção vem falar sobre isso, né? Sobre como que nós podemos otimizar nossos trabalhos através da gestão de processo, da gestão da qualidade, gestão de riscos e várias outras, né, linhas de pesquisas que são utilizadas também na área de tecnologia, por exemplo, né, o professor Solon e outros professores, que também a gente tem várias ferramentas que a gente pode, né, otimizar o nosso trabalho. E aí, daí vem, né, a questão do mestrado profissional. Como que esses conhecimentos, né, da engenharia de produção, dos sistemas de produção, pode vir ser úteis para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, né, para a nossa profissão. Em relação à pergunta, né, que tinha sido feita em relação à suficiência em inglês, no momento, né, do edital que estava aberto, eu não tinha nem TOEFL e nenhum outro. Eu escolhi o online, né, que você no edital você tem o link que você pode acessar. Ele dura
1 hora mais ou menos para você fazer as perguntas. Elas têm são perguntas que você tem que ouvir e responder, e tem a parte escrita também. Na mesma hora sai ali o resultado, qual que foi, né, você já tem o certificado. Eu fiz, na época, o meu pré-projeto na quarta-feira. Na sexta-feira, eu fiz a parte da ciência. Na sexta-feira era o último prazo. E aí eu já fiz a minha inscrição para poder fazer. O currículo Lattes tem que estar atualizado também, né? Então, os cursos que vocês fizeram ao longo do tempo, depois que a gente sai da graduação, a gente esquece de atualizar o Lattes, tem que atualizar. E aí são esses documentos, além dos pessoais, a gente anexa tudo. E aí, torcer para ser aprovado. Respondendo à dúvida da Danúbia, se as aulas serão realizadas na IJUG ou no prédio da UFG, depende da disciplina. Por exemplo, eu mencionei das 3 obrigatórias. Na terça-feira, tanto metodologia de pesquisa quanto sistemas de produção serão aqui na IJUG. Aí a disciplina de quarta-feira, seminários, ela vai ser na UFG. Aí a gente tem outra série de optativas. Isso, não, as de segunda-feira. As de segunda-feira também optativas vão ser ofertadas aqui na IJUG. Nós teremos na quinta, na UFG também. Se eu não me engano, na quinta à tarde, nós vamos ter uma no campus Colemar aqui do Universitário também. Então, depende da disciplina. Sobre as linhas de pesquisa, no programa nós temos 2. Elas até constam no edital também, porque o processo seletivo é de acordo com a linha de pesquisa. Nós temos gerenciamento de sistemas produtivos e tecnologias em processos e produtos. Para quem tiver interesse também em conhecer melhor, tem na página do programa todas as informações. As aulas serão semanais. Só uma questão que a Rayane apontou é sobre a atualização do currículo Lattes, né? É super importante, às vezes vocês têm as produções, as publicações, enfim, mas que não estão atualizados no currículo. Então, é importante ter esse alinhamento do projeto, do que vocês preencherem na planilha e o que está no currículo também. E até uma candidata entrou em contato comigo por telefone hoje, com receio de participar do processo seletivo em função das produções dela. E eu alertei o seguinte, na tua situação também tem outros na mesma situação, então concorra para saber o resultado, não você já tem. Então, eu sempre falo para vocês que vocês têm que buscar, sim, participar do processo seletivo, porque vocês têm vagas aqui internas à disposição e também, né, outro de ingresso comum, né, público em geral, e que vocês devem participar. Tá? Não tenham receio em participar do processo seletivo. O Vinícius está falando um ponto que é importante, ela não é eliminatória, ela é classificatória. Então, né, tem outras possibilidades, às vezes tem desistências, enfim. E outra coisa que eu falo assim também com meus colegas em relação a participar do processo seletivo é a oportunidade. Né? A gente está tendo essa oportunidade, está com as vagas abertas, disponíveis para o TJ, e uma coisa que não volta atrás é a oportunidade perdida. Semestre passado eram 13 vagas, esse semestre são 7. Pode ser que semestre que vem não tenha nenhuma. Então, é importante a gente aproveitar a oportunidade enquanto ela existe. Você pode explicar para o pessoal quais são os créditos, durante quanto tempo eles têm que fazer aulas, qual é o tempo de apresentar um projeto de pesquisa, para eles se inteirarem do universo do mestrado? Primeiro, sobre as disciplinas. O aluno, depois que ele entra no mestrado, ele tem que cumprir 22 créditos de disciplina para poder estar apto para defender. Desses 22 créditos, 10 créditos são de disciplinas obrigatórias.
São 4 créditos de sistemas de produção, 4 créditos de metodologia de pesquisa e 2 créditos de seminários em engenharia de produção. Então, como eu disse, elas são obrigatórias. Todos os alunos têm que cursar essas 3 disciplinas em algum momento. Normalmente, o que é recomendado, tanto pelo regulamento do programa quanto pelos orientadores, é que no primeiro semestre o aluno curse pelo menos essas 3, para facilitar e para o aluno não deixar acumular disciplinas para os próximos semestres. Normalmente, o aluno cursa as 3 obrigatórias e no segundo semestre ele cursa as optativas. Então, as optativas ficariam 12 créditos. No programa, a gente tende a ofertar disciplinas de 4 créditos. Então, o aluno praticamente cursaria mais 3 disciplinas no segundo semestre e já terminaria a carga horária de disciplinas, deixando o segundo ano apenas para dedicar à dissertação, para ter as etapas de qualificação e defesa. E sobre a proposta de pesquisa, que a Elka mencionou, é um dos itens que o aluno tem que entregar no ato da inscrição, porque ela é utilizada tanto no processo seletivo e, em maioria dos casos, é o que o aluno vai atuar como problema de pesquisa dele mesmo, como o objetivo de dissertação. Em alguns casos, pode haver alteração de temas, enfim, mas não é comum. Então, é bom que o aluno procure um projeto de pesquisa de uma área que seja do interesse dele, porque provavelmente é o tema que ele vai trabalhar nos próximos 2 anos. Isso. Um adendo importante é que o aluno, a partir do problema que ele pensar em escrever o projeto dele, ele procure professores, de acordo com o que está disponibilizado na página do programa também, na página do processo seletivo, que atuem na área dele. E os próprios candidatos podem se sentir extremamente livres para tentar entrar em contato com os professores, até hoje também, nesse momento, se quiserem comentar sobre propostas de pesquisa, perguntar para os professores, às vezes, algum direcionamento específico que ele pode tomar, porque quanto mais alinhado for com o professor, além disso ser um dos critérios de avaliação no processo seletivo, o alinhamento da pesquisa do aluno, tanto com a linha de pesquisa quanto com o orientador escolhido, é um orientador também que vai estar ao longo dos 2 anos ajudando o aluno. Sobre os prazos que o aluno tem para concluir o mestrado. A partir do momento de ingresso dele, da primeira matrícula, ele tem 2 anos para poder defender. Então, por isso que o recomendado do programa é isso. No primeiro semestre, cursa as disciplinas obrigatórias. No segundo, termina todas as disciplinas. Então, ficaria com 1 ano para a dissertação. Contando a partir do ingresso do aluno, ele tem 18 meses para poder qualificar. O que é a qualificação? Falando de maneira bem resumida, o aluno ele vai participar de uma banca, vai apresentar o trabalho dele para uma banca, e a ideia é que esse trabalho ele não necessariamente esteja finalizado, mas ele esteja já em caminhos de ser finalizado. Então, a qualificação serve principalmente para a banca dar um direcionamento final para o aluno, para ele ter uma avaliação da situação atual do trabalho dele, aonde ele quer chegar, quais são os objetivos, qual é o cronograma. Então, a partir disso, ele vai lá para realmente ouvir o que a banca tem a dizer. Claro que ele já tem que ter um trabalho estruturado, e quem coordena isso é o orientador também. E depois que ele qualificar com 18 meses, ele tem até o 24º mês para poder defender. E aí, defendendo, finaliza o mestrado. Em complemento a isso também, em complemento às atividades, o que o aluno precisa para poder defender? Ele precisa cumprir as atividades complementares. Então, assim, só uma observação antes, a gente acaba falando muita informação aqui que acaba, talvez, até assustando um pouco dos alunos, dos candidatos. Mas isso, a partir do momento em que entra no mestrado, que começa a cursar as disciplinas, vai ficando mais natural. É só porque a gente está passando uma visão geral do programa, então, sobre as atividades complementares, o aluno ele tem que cumprir 4 créditos em atividades complementares. A gente tem um formulário de todas as atividades que são aceitas. Então, essas atividades envolvem, por exemplo, participar de um estágio docência, organização de eventos científicos, cursos extracurriculares, publicações em congressos, publicações em revistas, periódicos, capítulos de livro, desenvolvimento de patentes. Tem uma série de atividades que
que o aluno pode cumprir para ter essa pontuação. E isso ele vai cumprir ao longo dos 2 anos também, porque são atividades que são requisitos apenas para a defesa. Então, são atividades que ao longo do mestrado o aluno vai se planejando para fazer, em conjunto sempre com o orientador que vai acompanhar e validar tudo que o aluno está fazendo, para chegar no final e ele estar apto a defender. Perguntaram sobre o contato dos orientadores. Na própria página do programa tem um menu que fala sobre a equipe do programa e tem o e-mail de todos os professores. Sim, é obrigatório colocar tanto a linha de pesquisa, porque o processo seletivo é feito baseado por vagas em linha de pesquisa, e é obrigatório também indicar um orientador. Essa indicação não necessariamente significa obrigação, não significa que o aluno vai ser aprovado para aquele orientador, mas ele tem que pôr o nome do orientador para já dar um direcionamento. Vinícius, você permite uma parte? Sou o Mike, professor do programa. Em termos de organização de tempo, que eu acho que é uma das preocupações que eu estou sentindo que o pessoal está tendo, né? Então, basicamente, quanto que eu tenho que me dedicar por período até chegar na defesa, né? Então, normalmente, no primeiro semestre, em termos de aula, vai ser 3 períodos da semana, então, uma manhã, uma tarde, uma outra manhã, isso aqui para a aula, fora os horários de estudo, de preparação dos trabalhos, das atividades. Então, basicamente, isso seria no primeiro semestre. No segundo semestre, seriam mais outros 2 ou 3 períodos também, como as disciplinas optativas, né? Então, mais ou menos a mesma dinâmica. Então, seria um primeiro ano, né? Então, com 1 dia e meio de aula e mais, daí no final de semana ou à noite, enfim, daí a pessoa se organiza de acordo com a sua rotina, né? Com as atividades que essas disciplinas vão demandar. E normalmente lá então, começando agora em março, né? Então, lá para abril, maio do ano que vem, seria mais ou menos o exame de qualificação, né? Então, vai variar aí como o projeto vai caminhando, né? E aí, então, o segundo ano é dedicado exclusivamente para a pesquisa, que é coletar dados. A revisão da literatura normalmente já foi feita nas disciplinas, né? Então, você já vai adiantando isso, definindo a metodologia para, na qualificação, basicamente, o que precisa para o exame de qualificação. Uma revisão de literatura bastante robusta e uma metodologia bem definida. É isso que precisa. Para depois sair a campo e fazer a coleta de dados, fazer as análises, que daí seriam mais 6 meses, né, 8 meses, até chegar à defesa, para, no máximo, ser em fevereiro aí estou falando de 2027. Né? Então, seria mais ou menos essa dedicação. Fora isso, daí as atividades complementares vai ser ou ajudar a organizar um evento, escrever um artigo que normalmente é resultado das disciplinas ou do que você já está escrevendo durante o seu estudo com o seu orientador, participar na co-orientação de um aluno da graduação, né? Então, da iniciação científica ou do trabalho de conclusão de curso, né? Então, são essas atividades que daí vai se acomodando na agenda de vocês. Então, o que eu normalmente falo, o que é uma agenda fixa que daí tem que se comprometer com o tempo? São 3 períodos durante um ano. Depois disso, a agenda fica bastante flexível para poder coordenar as atividades do mestrado. Eu vou aproveitar aqui a fala do Maico e fazer um acréscimo, né? Na verdade, é um esclarecimento inicial. Um programa de pós-graduação estricto sensu, mestrados, doutorados, nós temos que ter muita clareza de que não são cursos lato sensu, especializações com grife. É outra pegada, sobretudo do ponto de vista acadêmico, científico. Então, e evidentemente que isso nos remete a todo mundo, né, a um esforço, né, uma transpiração maior. Tá? Então, é bom assim vocês terem muita clareza disso. E aqui não estou falando para assustar ninguém, para nada, mas assim, para que o pessoal já entre que esse é talvez o preço que se pague para o salto que vocês vão dar do ponto de vista de formação. Tá? Por exemplo, para quem ingressar agora, ou quem já está, né, nós temos alguns eventos que são referência na área, mesmo que às vezes tenha uma certa dificuldade. Então, publicações é algo que tem que estar muito presente para todo mundo, em parceria com o seu orientador. Né? Nós temos agora, por exemplo,
o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, o ENEGEP, né? Então, esse ano até vai ser um local bastante emblemático, vai ser em Natal, Rio Grande do Norte, então isso pode ser que motive o pessoal a submeter trabalhos, né? Então, enfim, só para citar um exemplo, nós temos o nosso evento interno, o Encontro Goiano, que é, né, da Engenharia de Produção da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Aí são trabalhos, vamos dizer assim, relativamente mais simples. Mas eu queria também chamar a atenção para outra alternativa, que a trajetória do acadêmico pode remeter, né, ou a vontade do acadêmico. Nós temos possibilidade hoje de fazer, digamos assim, intercâmbios. Tá? Então, vamos imaginar que alguém gostaria de passar 6 meses fora do país para ter essa experiência, para desenvolver parte do trabalho lá. Isso hoje eu posso dizer que é uma realidade, do ponto de vista, né, dos contatos e articulações que nós temos, mas nós temos o desafio do financiamento disso, né? Isso é que é o desafio. Então, nós não temos recursos hoje institucionais para bancar alguém para ir para fora. A pessoa vai ter que buscar alternativas. Tá? E esse processo de internacionalização é algo que nós estamos tentando avançar, né, e fortalecer na universidade de uma forma geral, mas no programa em especial. Temos hoje possibilidades, inclusive, né, estamos discutindo isso, de que algumas disciplinas ou parte de disciplinas sejam remotas, com colegas de fora da universidade, de outras instituições, ou mesmo fora do país. Então, estou colocando para você já um pouco assim do portfólio, do repertório, né, que nós podemos vivenciar, né, e aproveitar ao longo desse processo de formação. Aproveitando aqui, passando um pouco do direcionamento sobre o processo seletivo, a Elka está mostrando aqui agora a página do processo seletivo do programa. Como eu disse, é um edital apenas para as vagas do público geral e as vagas do convênio do Tribunal de Justiça. Então, na própria página, nós temos os orientadores e os temas de orientação dos professores que estão ofertando vagas. Logo em seguida, nós temos os edital, os formulários que também estão como anexo no edital. E, por último, nós temos o modelo da proposta de pesquisa, que, como eu disse, é um dos itens que são avaliados no processo seletivo. Se a Elka puder abrir para a gente, por favor. Aí, nesse documento, ele tem um bom direcionamento para o que deve ter nessa proposta de pesquisa. Então, aí vai mostrar, por exemplo, na introdução, o que deve conter na introdução, o que é a metodologia, o que deve conter, enfim. É extremamente importante que todos os candidatos leiam esse documento e utilizem como direcionamento mesmo do que o programa avalia. É importante olhar o edital, os critérios de avaliação também, e acredito que isso dê uma boa base, um bom direcionamento para o que deve ser essa proposta de pesquisa. Independente do interesse, do tema de interesse de vocês, é interessante também entrar no currículo Lattes dos professores para vocês entenderem que tipo de pesquisa está sendo desenvolvido. Eu acho isso importante até mesmo para direcionar vocês à escolha do futuro orientador. Uma coisa que o Júlio falou anteriormente sobre a internacionalização. Além da possibilidade de intercâmbio e disciplinas conjuntas, também é possível a coorientação de um professor que hoje atua internacionalmente. Isso já aconteceu até semestre passado, né, com o professor Beda Barcoquebas, coorientando o trabalho do Renato Del Grosso Filho, né? Então, é sempre ampliando as possibilidades e interações internacionais de vocês. Com relação a essa etapa do processo seletivo, todos entenderam? Viram que existe um modelo para facilitar a apresentação do projeto de vocês no processo seletivo? Nós podemos avançar?
para a próxima etapa, que é demonstrar quais são os projetos de pesquisa que os estudantes do mestrado já têm desenvolvido no programa de engenharia de produção, para que vocês possam se situar nos seus objetos de pesquisa que estejam alinhados com as necessidades do Tribunal de Justiça? Então, eu vou passar a palavra para o professor Solon e para os demais professores, para falarem o que os estudantes estão pesquisando no programa de engenharia de produção. Obrigado, Elka. Bom, pessoal, então, assim, já foi dito que a engenharia de produção ela tem um amplo leque de opções de pesquisa, né? Então, principalmente na área de operações. Então, por exemplo, eu vou falar de alguns projetos na área de engenharia de produção que eu desenvolvo com os meus alunos, tá? Então, a gente tem um projeto com a Receita Federal, que é para identificar itens falsificados. Então, isso é uma pesquisa na área de operações, porque vocês imaginem que todo o processo de apreensão dos itens apreendidos, ele vai ter que ser remodelado. Por quê? Porque lá na ponta ele já vai ser identificado como falso ou verdadeiro. E aí ele vai receber a sua destinação. Ou ele vai ser destruído porque ele é falso, ou ele vai ser doado, ou ele vai ser incorporado para a Receita Federal para uso próprio, ou ele vai para leilão. Tá? Isso já no momento da apreensão. Então, isso não é um projeto que está sendo feito dentro de uma fábrica, né? Isso é um projeto de gestão de operações. Tá? E aí nós temos vários outros projetos. O professor Tiago não está presente, o diretor do nosso campus, mas ele tem um projeto também na padaria e confeitaria dela, no Hospital de Clínicas também. Então, vocês imaginem que isso é operações. Tá? Vou passar para os colegas exemplificarem aqui também. Professor Maico. Bom, gente, na verdade, eu tenho atuado tanto no mestrado em engenharia de produção como no administração pública, né? E aí, eu costumo dizer que a minha atuação, né, vem sendo, né, na gestão de operações públicas, né? Então, porque quando a gente pensa em operações, né? Então, eu particularmente, bom, se a gente for do inglês é Industrial Engineering, que também não é um bom nome. Hoje o melhor nome seria Operations Engineering, do inglês, né? Ou System Operation Engineering. Então, esse nome produção, né, para mim, ele não representa exatamente essa área de atuação. E quando a gente vem para a administração pública, né, que é um campo que a gente vem atuando há algum tempo, a gente vem orientando alguns trabalhos que eu considero bastante interessantes, né? Então, por exemplo, um colega aqui de vocês, o TJ, que inclusive a qualificação dele é segunda-feira às 10 horas da manhã, então todo mundo está o que o Leandro está desenvolvendo, Solon vai ser banca, inclusive, né? Então, ele está trabalhando com o Programa Nacional, o PENAT, de trabalho a egressos do sistema prisional, né? Então, que é uma lei recente, né, que basicamente o que o Estado falou, a gente precisa implementar isso e vocês, a federação falou, né, e vocês, Estados, se virem em como organizar essa estrutura, essa arquitetura toda e como que as operações devem ocorrer para esse sistema de trabalho, né, para egresso do sistema prisional acontecer, né? Bom, e aí a pergunta, como que faz isso, né? Ok, o sistema penal tem que estar lá com controle de quem que são esses egressos, aliás, esses que estão na fase final do sistema em que eles estão, não são egressos ainda, né? Ainda estão no sistema fechado. Uma instituição tem que dar um treinamento, mas tem que ser um treinamento que está de acordo com a demanda do mercado. O mercado tem que estar sedento por mão de obra qualificada e sem vamos dizer assim, esse preconceito de empregar pessoas que saíram do sistema prisional. E aí, como que isso vai operacionalizar, né? Então, um pouquinho que o Leandro está trabalhando é justamente em criar com um pensamento sistêmico, né? É justamente olhar para essa arquitetura toda e como as operações e as diversas instituições têm que se correlacionar para que
política realmente seja implementada, né? Então, a gente está trabalhando com esse mapeamento, entendendo qual que é a tarefa de cada uma dessas entidades e como que tem que ser esse fluxo de produção do trabalho para o egresso do sistema prisional, né? Uma coisa que aqui a Raiane enjoou de me ouvir nas aulas, por um acaso eu dei a disciplina de sistema de produção, né, para eles e para quem for começar agora também, por sorte o azar vai ser eu, né? O que tem que emergir desse sistema de produção, né? Então, porque primeiro a gente tem que saber qual que é a finalidade para a gente organizar a infraestrutura. Se a gente faz ao contrário, né, que é mais ou menos como a maioria das políticas públicas são feitas, né, a gente não consegue o resultado, né? Então, é um pouquinho disso que a gente trabalha. Bom, esse é um exemplo. Outro exemplo foi, trabalhei com a cadeia de custódia, né? Isso aí foi uma aluna da Polícia Científica, né? Que também com a lei com o pacote anticrime, né, do Moro, também de novo, né, estados se virem para implementar como que a cadeia de custódias, a central de custódias, e tem prazo para executar e não tem recurso, né? Então aí o que basicamente a Franciele trabalhou, né, foi entender de novo, né, quem são esses elos dessa cadeia, a cadeia de custódia, quem que é responsável por cada uma das etapas, quais os cuidados, né? E como resultado, né, um dos resultados, né, desse trabalho, hoje a Franciele foi nomeada pelo governador do estado como a pessoa responsável pela implementação da cadeia de custódia no estado de Goiás, muito em função do mestrado, né? Então, em função do trabalho dela, na banca dela tinha pessoas que estavam atentas, ou tomadores de decisão, né? E hoje ela é nomeada como a pessoa responsável pela implementação da cadeia de custódia e das centrais de custódia no estado de Goiás. E se vocês perguntarem, né, qual que era o conhecimento da Franciele sobre cadeia de custódia antes do mestrado? Muito básico, que a maioria das pessoas da Polícia Científica tem, né? E hoje ela é a referência no estado de Goiás em função do mestrado em engenharia de produção, né? Um outro trabalho que eu tive, que daí também foi aqui no Tribunal de Justiça, daí foi lá na administração pública, né? O Anderson, né? Agora o sobrenome dele não vou lembrar. Isso, né? Ele fez uma análise sobre uma análise geográfica da localização, né? Aliás, do quantitativo de juízes por categoria, é categoria que chama? Não sei, modalidade de julgamento, agora a linguagem jurídica eu não vou saber. Por regiões do estado, né? Porque sempre existe uma pressão falando, precisa de mais juiz, precisa de mais juiz, precisa de mais juiz, né? E quando ele chegou pelo quantitativo, né? Qual que era o problema? O problema era muito mais geográfico do que em relação à demanda, do que propriamente a falta de juízes, e menos falta de juízes e muito mais falta de corpo técnico, né? E aí, com isso, serviu de subsídio aí para algumas tomadas de decisão, não sei se foi para frente ou não, né? Mas é um pouquinho de um trabalho. E, por fim, para não alongar aqui, né? Então, e aí, também trabalhei com a Política Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, né, que fala que pelo menos 30% de tudo que é comprado pela merenda escolar seja da agricultura familiar, né? E nisso a gente desenvolveu um trabalho justamente para fazer esse mapeamento, né, sobre como operacionalizar isso, porque não... e qual que era o argumento da maioria das escolas? Por exemplo, daqui de Goiânia mesmo, né? Não existe agricultor familiar aqui em Goiânia para fornecer os alimentos, que é uma mentira, mas é porque, como não se pensa como um sistema de produção, a operação não ocorre, né? Então, esse é um pouquinho E aí, hoje a gente vem trabalhando nisso, inclusive com financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o MEC, né, para implementar um aplicativo que dá uma ajuda por compreender de forma sistêmica essas operações, né? Então, um pouquinho disso. Vai lá, Marcos.
Vai lá, Marcos. Estão me ouvindo? Não, então, eu sou o professor Marcos, eu atuo mais na área de computação, né, integração da computação com a área de engenharia, de produção e de gestão. Eu vou tentar destacar 2 trabalhos aqui. Um trabalho que eu estou desenvolvendo agora, ainda está em andamento com um aluno do TJ, do convênio, que é o seguinte. A ideia desse trabalho, né, é um trabalho para otimizar um pouco da ação das ações repetitivas que vocês fazem, né? Então, por exemplo, quando abre um processo, você tem que marcar lá, olha, está na página tal do processo, o telefone da pessoa, o endereço, essas coisas. Então, a ideia é fazer um sistema ou algo que vai ler esses PDFs e tentar automatizar todo esse processo para ajudar, facilitar um pouco essa parte, né? Então, esse é um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo. O outro trabalho, já com a Polícia Científica, também, eu vou destacar mais nessa parte de gestão, é um trabalho que a gente avaliou a eficiência das unidades de perícia, né? Quão eficiente é uma unidade. Então, por exemplo, tem a perícia, tem unidades de perícia em todo o estado de Goiás. Tem em Goiânia, Aparecida, em torno de Brasília. Quão eficiente é cada unidade? Por exemplo, aí isso em termos de laudo técnicos emitido, em relatórios técnicos. Então, por exemplo, aquela unidade trabalha menos. Então, tem que identificar onde que tem servidor demais, onde que tem, não é eficiente, né? Então, ele fez um relatório, que até a banca dele é em breve, que ele vai apresentar até para o diretor-geral, que vai servir para também dar subsídio, para avaliar, né, a eficiência, e, inclusive, é um problema que eu falei, olha, esse é um problema que eu não quero comprar, porque uma das indicativas que a gente teve é que tem que tirar servidores de alguns lugares e colocar em outros. E aí, tem como fazer isso, né? Então, várias questões interessantes em termos de eficiência da gestão, qual unidade. Então, é um método matemático que a gente usa, que a gente avalia e dá uma nota para a eficiência. Para essa unidade ser eficiente, ela teria que atender tantos relatórios a mais por semana, tantos dias, ela demora tantos dias a mais para emitir um parecer. Então, por exemplo, tem uma unidade que emite um parecer em 2 dias, tem uma que demora 10. Por quê? Né? Enfim. Então, esses são 2 trabalhos. E a pessoa... eu acho que fez alguma dúvida ali. Mas, então, esse do rapaz que está trabalhando aqui é justamente para automatizar a etapa de movimentação de processo. Então, quem trabalha com essa parte de movimentação de processo tem uma série de coisas que tem que fazer. Então, vai automatizar isso tudo, de forma... para que facilitar para o juiz. Porque eu pensava que era o juiz que fazia essas partes, né? Falou, não, a gente que faz, tem que fazer essa parte toda aqui. É isso. Obrigado, Marcos. Eu só quero também dizer que eu atuo nos 2 programas. A minha área é gestão da qualidade, controle de estatística de processos, empreendedorismo. E eu quero aproveitar a presença da Raiane para falar do trabalho dela que ela está iniciando, se me permite, Raiane. Aliás, a Raiane vai colaborar com uma disciplina agora, no primeiro semestre, comigo lá na engenharia de produção, no empreendedorismo. Então, ela pode, de forma bem sintética, porque nós estamos estourando o prazo aqui, falar do trabalho dela. Boa tarde a todos, né? Eu já falei aqui, eu sou a Raiane, né? Entrei semestre passado. Meu trabalho é sobre da gestão da qualidade. E aí pode, né, alguns colegas se perguntarem em relação a, né, sobre que tema escolher. Eu peguei o tema que eu estava trabalhando no momento, né, que eu trabalho atualmente na Diretoria de Planejamento e Inovação. Nós estávamos auxiliando a implantação da ISO no processo de aquisição de bens permanentes, bens móveis de uso permanente, materiais de consumo, geridos pela Divisão de Material e Patrimônio, na época, né? Depois, né, o nome da divisão foi alterado para Coordenação de Logística Patrimonial e Material. E aí a gente estávamos naquilo ali e passando por, né, essa parte da certificação da ISO, surgiu, então, o meu tema de processo de pesquisa, que era estudar o impacto, né, da certificação, né, da certificação para o processo
para aquele processo de trabalho. Foi esse o projeto de pesquisa que eu fiz. Com as disciplinas, esse projeto ele tem se ganhado corpo, digamos assim, né? Tem se aprimorado mais. A disciplina de sistema de produção, ela me deu base para poder fazer o meu segundo capítulo, né, o de metodologia, para fazer o primeiro capítulo, né, falar sobre a metodologia, o segundo sobre, né, definir meu sistema de produção. Eu fiz, apesar, né, da orientação de fazer as 3 disciplinas obrigatórias, por questões de horário, eu optei por fazer uma optativa em vez de fazer a terceira obrigatória. Então, eu fiz Lean Production com a professora Tatiana, que também, né, tem servido ali para o meu segundo capítulo da monografia, da dissertação. E o que eu tenho estudado no mestrado nos auxiliou muito, né, nesse processo de implantação da ISO. Fomos certificados, né, os colegas devem ter ficado sabendo pela notícia no site, que a gente agora, nesse processo de aquisição, nós temos certificação ISO 9001-2015. Então, assim, tem sido bastante útil, tanto que o meu tema de pesquisa, quanto as disciplinas, né, que estudadas no mestrado, elas tenho visto isso na prática, de quão importante tem sido. Em relação à pergunta do colega ali, eu fiz eu peguei a ficha funcional na EGESP mesmo, mas o contra-cheque também poderia servir como um vínculo que você tem com o tribunal. Então, confirmando para a Carla Specieri, sim, Carla, você pode retirar o seu documento pelo EGESP e todas as documentações de confirmação se o servidor é efetivo, se pertence ao quadro do Tribunal de Justiça, nós validamos com o PPGEP no processo seletivo. Nós dialogamos com o Vinícius e nós sempre fazemos essas averiguações se o servidor entra na categoria das vagas do Tribunal de Justiça ou não. Ok? Mais alguém tem algum exemplo para apresentar sobre o projeto de pesquisa? Eu vou falar de uma forma sintética, né, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Na verdade, eu trabalho muito com gestão como um todo. Então, é sistema de gestão e certificações, envolve ISO 9001, 14001, 17025, que é laboratorial, e trabalho com melhoria de processos. Então, dentro desse escopo mais abrangente, seria medição de indicadores de desempenho, definição de indicadores de desempenho, e eu tenho um tema que eu gosto bastante, que é a parte de Lean Construction, Lean Production. Eu brinco com os alunos que é Lean However, né? Que aí pode ser Lean Office e outras aplicações. Então, nesse próximo semestre, inclusive, nós ministraremos uma disciplina que é Lean Construction e Lean Healthcare, que é a parte hospitalar também. E, nesse sentido, envolve melhoria dos processos de produção, e essa produção, qualquer ela que seja, mesmo as administrativas, né? Assim como outros professores, eu também participo do PPGEP e do Profiap, né, que é o mestrado em Administração Pública, e essas disciplinas são ofertadas também aos 2 programas. E todas essas dissertações eu tenho o costume de trabalhar colaborativamente. Então, teve um trabalho com a colaboração do professor Marcos, como co-orientador, um outro trabalho com a professora Nádia, também como co-orientadora, no sentido de avançar, né, nas nossas pesquisas e nós termos uma complementação de pesquisa, o que está trazendo bastante frutos, né, bons frutos para esses resultados aí finais, né, professor Marcos? Então, os últimos trabalhos, eles fazem parte de um grupo de pesquisa mais amplo, que são 15 alunos que participam, desde iniciação científica, alunos da graduação, né, desenvolvendo seus TCCs e outros bolsistas. É um projeto que envolve projeto de extensão e de pesquisa, e esses últimos trabalhos da engenharia de produção, salvo um que tem um tema diferente, eles trabalham com perdas por improvisação.
Então, quais são as causas, consequências, diretrizes para eliminar perdas por improvisação dentro do processo produtivo. Nós levantamos, durante os 6 anos, 156 mil dados, o que trouxe dificuldade de categorização. E o professor Marcos, com sua expertise, contribuiu com uma implementação de um método, utilizando linguagem matemática e Lean, não só a parte de Lean, mas também todo um modelo de multicritérios e modelos matemáticos para fazer uma categorização automática, né? Então, assim, eu estou tentando traduzir aqui de uma forma bem mais simples, né? Mas, assim, utilizando lógica fuzzy, outros modelos, o Orange, né? Mas a ideia eu não preciso mais classificar manualmente. Então, vamos pegar isso e criar um modelo para isso ser categorizado automaticamente. Então, essas pesquisas, de modo geral, são essas. Obrigada, professora. Sim. Algum professor que está participando virtualmente gostaria de apresentar quais são os seus projetos, juntamente com seus alunos? Muito bem, então. Então, agora a gente passa para os alunos do Zoom e os alunos que estão aqui presentes fazerem as suas perguntas finais sobre o projeto de pesquisa, as últimas dúvidas. Então, esse processo seletivo ele se encerra no dia 28 de janeiro. A gente conta com a participação de todos aqui que estão participando, né, assistindo a nossa apresentação. Nós esperamos que as dúvidas de vocês tenham sido sanadas, que vocês possam apresentar um projeto de pesquisa já bem estruturado no processo seletivo e que vocês obtenham êxito nesse processo seletivo deste ano. Quero agradecer a presença dos professores e dos coordenadores aqui dos programas de pós-graduação, tanto de engenharia de produção como administração pública, agradecer a todos os presentes e desejar uma boa tarde e, com isso, encerrar a nossa reunião. Muito obrigada.